buscar na reclusão para que viesse fazer mera substituição de pessoas ou simples mudança de quadros administrativos. A minha eleição tem um significado muito maior e muito mais profundo, porque o povo me acompanha na esperança de que meu governo possa significar uma nova era de verdadeira democracia social e econômica. E não apenas para emprestar o seu apoio e sua solidariedade a uma democracia meramente política que desconhece a igualdade social. E aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas eu, de quem fui escravo, não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma e meu sangue será o preço de seu resgate. Lutei contra a espoliação do Brasil, lutei contra a espoliação do povo, tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, agora vos ofereço a minha morte. Nada receio, serenamente dou um passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Quem matou Getúlio? 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 Senhoras e senhores, muito boa noite. Nós estamos aqui para recordar um dos mais emocionantes episódios da história brasileira, conhecido por todos como a legalidade. Mas por que vale a pena lembrar de fatos acontecidos há 50 anos? Porque a legalidade fala muito da coragem, do espírito de justiça
e da vocação democrática do nosso povo. Lembrar o que aconteceu naqueles dias épicos é manter viva a memória de um grande gesto coletivo. Um momento especial em que milhares de pessoas saíram às ruas e enfrentaram o medo, as ameaças e as incertezas para salvar um bem muito precioso, a democracia. Do governador Leonel Brizola aos soldados da Brigada Militar que protegeram este palácio, dos trabalhadores reunidos nos comitês de resistência democrática, aos sargentos da aeronáutica que impediram o bombardeio e salvaram milhares de vidas. O cidadão que participou desta luta merece ser chamado de herói. E é esta história que agora vamos contar. Anos 60. O mundo ingressa na década das transformações, das novidades, das revoluções. A terra é azul. A rebeldia está nas ruas, no cinema, na música. Estados Unidos e União Soviética disputam o domínio político e tecnológico. Cuba desperta a América Latina e o Brasil persegue o desenvolvimento. Varre, 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 vassourinha. Varre, varre a bandalheira. O povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é a esperança desse povo abandonado. Jânio Quadros é certeza de um Brasil moralizado. Alerta, meu irmão, vassoura conterrâneo. Vamos vencer com Jânio. Em toda a história do Brasil, nunca foi tão fácil escolher o melhor. Para presidente da República, vote em Jânio Quadros. Jânio Quadros foi eleito presidente em 3 de outubro de 1960, com quase 6 milhões de votos. O cabo eleitoral foi o cabo da vassoura. A vassoura que o povo me confiou nas assembleias, trago-a comigo para os serviços empreitados. Usá-la-ei em consonância com o que prometi e com o que me reclamam, mas em caráter da mais estrita imparcialidade. A estatística, todavia, demora infensa as frases da retórica e a graça dos ditirambos. Se conclusões inculca, é que estas se acham entranhadas no panorama que cumpre analisar. Será proveitoso, quando nada, para juízes da história, que cada qual tome do ônus comum o quinhão que lhe caiba. Além da vassoura, o grande cabo eleitoral de Jânio Quadros foi o governador da Guanabara, Carlos Lacerda. Aquele mesmo que, 7 anos antes, foi o principal adversário político de Getúlio Vargas. Seus ataques foram tão violentos que levaram Getúlio ao suicídio. Só que, Quadros,
se mostrou um presidente muito contraditório. No campo econômico, aumentou o custo de vida. Na política, condecorou Che Guevara, herói da Revolução Cubana e símbolo de uma geração rebelde. Afinal de contas, quem era o verdadeiro Jânio Quadros? Condecorar Che Guevara, conquistar o Paraguai, contagiar minha pátria, condenar o apartheid. Minha assinatura, meu punhal, minha criança no quintal, minha palavra no jornal, minha fagulha imortal. Numa fogueira de glória, meu passo é arte real. Minha elegância é madeira, lei, nobreza natural. Nem democracia, nem dunas, nem biquínis, nem jurunas, nem fantasmas nas escuras, nas esquinas do Brasil, 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 Brasil. Forças ocultas me chamam, clamam o que hei de fazer. Che é a minha coragem, Che é meu alvorecer. Nada me detém, ninguém me tem. Eu não pertenço nada além de uma triste solidão, uma canção, uma ilusão. Condecorei Che Guevara, forças ocultas me chamam, chamam, chamam. Inconformado, Carlos Lacerda já preparava a oposição e começou a preparar a derrubada de Jânio Quadros. Neste momento, tem o presidente Jânio Quadros em suas mãos a mais extraordinária soma de poderes que numa democracia se pode dar a um homem. E esses poderes são os que nascem da legitimidade de seu mandato, da confiança que, apesar destes descaminhos, tem nele o povo brasileiro e eu com o povo.
Por que não usá-la assim lentamente? Como leal e fraternalmente nós a oferecemos, nós que nada queremos dele, nós que não temos ambições quanto ao futuro, nós que a custo carregamos cada qual a cruz que orgulhosamente pedimos para os nossos ombros, nós que lutamos com ele ao seu lado, nós que queremos trabalhar com ele ao seu lado. Por trás da condecoração dada ilegalmente a esse aventureiro internacional, a esse apátrida, especialista em oprimir a terra alheia, que coisas se escondem, que aventuras, que tramas da madrugada, turvas conversas, sinistras combinações. Nesta data, e deixando com o ministro da Justiça as razões do meu ato, renuncio ao mandato de presidente da República. Renunciarei agora à presidência. Não sei assim exercê-la. Não se trata de acusação qualquer. Trata-se de denúncia de quem tem, como eu, solenes e graves deveres com o mandato majoritário. Não nasci presidente da República. Nasci, sim, com a minha consciência. É a esta que devo atender e respeitar. Fui obrigado a renunciar. Mas, tal como Getúlio, voltarei um dia, se Deus quiser, para revelar ao povo quem foram os canalhas deste país. Meu Rio Grande vai jangar, é jango, é jango, é o Jango Goulart. Pra vice-presidente, nossa gente vai jangar, é jango, é o João Goulart. A esta altura, já são conhecidos os protagonistas da cena política. Jânio Quadros, presidente que renunciou. Carlos Lacerda, o antigo aliado que levou o presidente a renunciar. João Goulart, o presidente que deveria assumir. E Leonel Brizola, o governador gaúcho que defendeu a legalidade. Mas outros personagens também querem o papel principal. Os ministros da Guerra, da Marinha e da Aeronáutica em cena e dispostos a interromper o rumo normal dos acontecimentos.
A situação do momento é a seguinte. Jânio Quadros renunciou. O vice-presidente João Goulart, mais conhecido como Jango, estava em viagem oficial à China, do outro lado do mundo. Os ministros militares, encabeçados pelo Marechal Odílio Denis, acham que a posse de Jango não é conveniente por suas ligações históricas com o movimento sindical. O veto dos militares de João Goulart representa uma tentativa de golpe contra a democracia. Mas, no Rio Grande do Sul, a população foi às ruas para garantir o cumprimento da Constituição e conduzir Jango à presidência. À frente deste grupo estava o governador Leonel de Moura Brizola. Atenção, Rio Grande! Vai falar o governador Leonel Brizola, na rede da legalidade. Não nos submeteremos a nenhum golpe, a nenhuma decisão arbitrária. Em primeiro lugar, nenhuma escola deve funcionar em Porto Alegre. Fechem todas as escolas. Se alguma estiver aberta, fechem e mandem as crianças para junto de seus pais. Tudo em ordem. Mas mandem as crianças para casa. Quanto ao trabalho, é uma iniciativa que cada um deve tomar de acordo com o que julgar conveniente. O serviço público terá seu início normal e os funcionários devem comparecer como habitualmente. Muito embora o Estado tolerará qualquer falta que se verificar no dia de hoje. Reunimos no palácio o armamento que dispunhamos. Falamos aqui do serviço de imprensa. Estamos rodeados de jornalistas que teimam também em não se retirar, para que cada um tenha oportunidade de ser também um agente em defesa da legalidade. Que nos esmaguem, que nos destruam, que nos chacinem neste palácio. Chacinado estará o Brasil com a imposição de uma ditadura contra a vontade de seu povo. Não pretendemos nos submeter. Esta rádio será silenciada, tanto aqui como nos seus transmissores. O certo, porém, é que não será silenciada sem balas. Tanto aqui como nos seus transmissores, estamos guardados por fortes contingentes da Brigada Militar. Povo de Porto Alegre! Amigos do Rio Grande do Sul! Não desejo sacrificar ninguém, mas peço que venham para a frente deste palácio numa demonstração de protesto contra essa loucura e esse desatino. Hoje, eu disse ao senhor João Goulart, decide de acordo com o que julgares conveniente. Deves voar para Brasília ou para um ponto qualquer da América Latina. A decisão é tua. O Marechal Odílio Denis está doente. Este homem está sofrendo de arteriosclerose ou outra coisa. Venham! E se eles quiserem cometer essa chacina, retirem-se! Porque eu não me retirarei! E aqui ficarei até o fim! Posso ser esmagado! Posso ser destruído! Posso ser morto! Eu, minha esposa e muitos amigos civis e militares do Rio Grande do Sul. Não importa, ficará o nosso protesto lavando a honra desta nação.
A morte é melhor que uma vida sem honra, sem dignidade e sem glória. Aqui ficaremos até o fim. Podem atirar, que atirem com os armamentos que tiverem comprado às custas da fome e do sacrifício do povo. Estamos aqui para morrer, se necessário. Um abraço, meu povo querido. Se não puder falar mais, será porque não foi possível. Todos sabem o que estou fazendo. Adeus, meu Rio Grande querido. Pode ser este realmente o nosso adeus, mas aqui ficaremos para cumprir o nosso dever. Quando a voz de Brizola encheu as ondas dos rádios e alto-falantes instalados na praça, o povo percebeu que ali estava nascendo um grande movimento. Com palavras simples, cheias de coragem e indignação, Brizola tocou a alma de cada gaúcho, de cada brasileiro. Um rastilho de rebeldia se espraiou por todos os cantos deste país. O movimento pela legalidade está criado. Mais de 100 mil gaúchos se aliam no Comitê de Resistência Democrática. A guerra está começando. Operários, estudantes, donas de casa, todos estão nas ruas, defendendo a democracia e todos cantando a mesma música. E que música! Nós vamos receber agora aqui os autores do Hino da Legalidade, o ator Paulo César Pereio e a escritora e poetisa Lara de Lemos. Em 1958, os cidadãos de Porto Alegre se associaram e criaram, por associação, um espaço para abrigar produções de teatro, o teatro de equipe. E deu a Paulo José, Milton Flores da Cunha Matos, Mário de Almeida e a mim um espaço para trabalhar. Eu era o caçula, eu tinha 20 anos. Quando aconteceu esse movimento da legalidade, naturalmente esse teatro de equipe se transformou num comitê que congregava pessoal de artes cênicas, artes plásticas, literatura, rádio e etc.,
num comitê de resistência democrática pela legalidade, e a gente tinha uma linha direta com o Palácio do Governo. Então o governador encomendou um hino que mobilizasse a população. Foi nesse momento que a poeta Lara de Lemos e eu entramos para a história. O Brizola encomendou um hino para mobilizar o povo. O Pereio, música, inspirado no hino nacional e na Marselhesa, sem a menor ideia se estava bom ou ruim. E eu, Lara de Lemos, escrevi a letra. Em poucos minutos, o hino da legalidade estava pronto. À noite, o povo já cantava na praça! Comitê de Resistência Democrática. Comitê de Resistência Democrática. Comitê de Resistência Democrática. Comitê de Resistência Democrática. Posse de Jango já. Posse de Jango já. Posse de Jango já. Posse de Jango já. Gasolina. Gasolina. Alimentos. Alimentos. Há um banco de sangue. Há um banco de sangue. Há um banco de sangue. O povo está na rua, todos unidos pela liberdade. Mas como reagiriam aqueles
que queriam falar mais alto do que a Constituição. Aqueles que queriam submeter o povo aos seus propósitos desatinados. O Palácio Piratini recebe um comunicado do Ministério da Guerra. O Terceiro Exército deve compelir imediatamente o senhor Leonel Brizola a pôr termo na ação subversiva que vem desenvolvendo, convergir sobre Porto Alegre toda a tropa do Rio Grande. Empregue a aeronáutica realizando inclusive o bombardeio, se necessário. O ministro da Guerra confia que o Terceiro Exército cumprirá o seu dever. A decolagem estava marcada para a madrugada do dia 28 de agosto. As luzes do palácio foram desligadas. O povo permaneceu na Praça da Matriz, disposto a dar a vida pela legalidade. Quando os caças estavam prontos para decolar, um grupo de sargentos da aeronáutica foi até a pista e começou a esvaziar os pneus dos aviões. Assim, o bombardeio não aconteceu. Com seu gesto heróico, podem ter salvo a vida de milhares de pessoas e podem ter evitado uma guerra civil. O comandante do Terceiro Exército, General Machado Lopes, se dirige até o Piratini. Milhares de pessoas aguardam o desfecho do encontro do general com Brizola. Ante a incerteza do destino do governador, ninguém arreda o pé da Praça da Matriz. As margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos,
brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, pra onde um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Viva! Em meu nome, em nome do general Machado Lopes, transfiro esta homenagem à minha pátria morredora. O patriotismo do povo, nessa hora difícil, vai ser respeitado em toda a sua honra e dignidade. Aqui nos encontramos coesos como nunca, partindo das barricadas desta casa. Aqui nos encontramos perfeitamente harmônicos, o poder civil e as forças armadas. Em vez de cumprir ordens enlouquecidas, preferiu ficar ao lado da democracia. Contrariando as determinações de seus superiores, o general Machado Lopes tornou-se um dos heróis da legalidade. Com o terceiro exército a seu lado, a legalidade tornou-se mais forte e garantiu a volta do presidente João Goulart. No dia 1º de setembro, o novo presidente do Brasil desembarcou em Porto Alegre. Chego à minha pátria, pronto para cumprir com os deveres que me são impostos pela nossa Constituição. Não alimento ódios nem ressentimentos de qualquer espécie. O meu desejo identifica-se com os anseios do povo brasileiro. A preservação da ordem legal, o respeito à Constituição e às leis. Confio no patriotismo de todos os homens e de todas as forças responsáveis pela nação. A mensagem que trago é de paz e esperança. Continuo, como em toda a minha vida pública, inteiramente dado aos princípios democráticos, pronto a servir a República no interesse do progresso, do bem-estar político, econômico e social, e espiritual da nação. Que Deus me ilumine, que o povo me ajude e que as armas não falem. A minha responsabilidade é muito grande nesta hora.
eu estaria traindo a grandeza desta causa e não estaria sendo digno deste momento histórico se tomasse uma ação precipitada. Eu tenho que medir, que ponderar, porque hoje não é o Jango, não é o João Goulart que está em jogo, é o símbolo da legalidade, que esta bandeira que foi desfraldada por todo o povo brasileiro e que continua tremulando. A vitória da legalidade teve um gosto amargo. Jango assumiria a presidência com poderes limitados. A manobra parlamentarista frustrou Brizola e milhões de brasileiros que lutaram pela legalidade. Sabem os partidos políticos, sabem os parlamentares, sabem todos, que inclusive, por temperamento, inclino-me mais a unir do que a dividir. Prefiro pacificar do que acirrar ódios. Prefiro harmonizar do que estimular ressentimentos. Sonhos do homem que tem o destino dos homens na mão. Quais são os sonhos do homem que sonha o destino de uma nação? Cresce homem nos sonhos de uma criança, mulher, ancião. Cresce homem em si mesmo e traz alegria no seu coração. Esse homem nos homens, com rosto de multidão, cabe o seu sonho no sonho de um outro irmão. Cabe o seu sonho no sonho de um outro irmão. Semente atirada na terra agitada e um país no rumo certo. Semente atirada na terra agitada e um país no rumo certo. Que comandante nas asas vem, que comandante nas asas vem, que comandante nas asas vem. Que comandante nas asas vem, vem com seus anjos sambistas, vem, são alegres passistas, na passarela risonho, nós refaremos seus sonhos. Quais são os sonhos do homem que tem o destino dos homens na mão? Quais são os sonhos do homem que sonha o destino de uma nação? Cresce homem nos sonhos de uma criança, mulher, ancião.
golpe militar ensaiado em agosto de 1961 aconteceu de fato em março de 1964, quando João Goulart estava implantar reformas para tornar o Brasil um país mais justo. Uma longa noite de opressão desabou sobre a nação brasileira. A ditadura atingiu os principais personagens da legalidade. Jango e Brizola foram caçados e tiveram que deixar o país. Jânio Quadros nunca explicou a razão da renúncia. Também foi caçado. Carlos Lacerda, é claro, apoiou o golpe, mas outra vez mudou de lado e foi caçado também. O general José Machado Lopes aposentou-se da carreira militar. Abaixa a ditadura! 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 Brizola voltou para o Brasil em 1979. Graças à anistia conquistada pela mobilização do povo brasileiro. Por 2 vezes, elegeu-se governador do Rio de Janeiro, enfatizando sua principal bandeira, a educação. Jango não teve essa sorte. Foi o único presidente brasileiro a morrer no exílio. Oprimido, censurado, proibido, o povo brasileiro começou a reagir. Com a mesma disposição demonstrada pelos gaúchos na luta pela legalidade, os brasileiros enfrentaram o poder e foram acumulando conquistas democráticas. O fim da censura, a anistia, organização partidária, liberdade sindical, eleições diretas, direitos de cidadania. Os 50 anos da legalidade mostram que as sementes plantadas aqui na Praça da Matriz floresceram nos corações e mentes de cada cidadão e contribuíram para tornar o Brasil um país cada vez mais justo. Brisa do mar me deixa navegar. 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 Aqui buscar o nó bem no rão do meu Brasil. O povo brasileiro não se prestou ao temor servil. Com toda a liberdade, o seu coração civil foi a nossa legalidade e mandou a mãe gentil. Vem que vem, vem que vem, que vem, vem que vem, que vem, que vem. Vem de livramento de cozinha, a cavalo pela linha, o povo atropelou. Verás que o filho teu não foge à luta, não fugiu da força bruta, fez da vida o seu altar. Seu altar, direta já, se foi o mal e veio fora o mundial, mundial. Direta, se foi o mal e veio fora o mundial, mundial. Ai, ai, ninguém pisa no meu par, ninguém tira o meu chapéu. Tantos nomes honram a história, com Maragato, Leonel.
ar, me deixa navegar. Canta junto, hein? Brisa, brisa do ar, me deixa navegar. Brisa, brisa do ar, me deixa navegar. Aqui espaço dó, bem no garrão do meu Brasil. O povo brasileiro não se prestou ao temor servil. Com toda a liberdade, o seu coração civil foi a voz da legalidade e mandou a mãe gentil. Vem que vem, vem que vem, que vem, que vem, que vem, que vem, que vem. Vem de livramento de cozinha, a cavalo pela linha, o povo aproveu. Será que o filho teu não foge à luta, não fugiu da força bruta, fez da vida o seu altar, seu altar. Direto pra já, se foi o mal e veio fora o cordial mundial. Direto pra já, se foi o mal e veio fora o cordial mundial. Ai, ai, ninguém pisa no meu bala, ninguém tira o meu chapéu. Tantos nomes foram a história, o Maragado, o Leonel. O sol da liberdade já raiou no céu de anil. Salve a legalidade, salve o meu Brasil. Salve a legalidade, salve o meu Brasil. Sai a brisa do ar, me deixa navegar. Como é que é, povo? É nóis! Brisa, brisa do ar, me deixa navegar. Vamos construir o sambódromo pelos interesses do povo brasileiro! Brisa, brisa do ar, me deixa navegar. Forças ocultas, fechamos! Brisa do ar, me deixa navegar. Trabalhadores do Brasil! Brisa do ar, me deixa navegar. Brisa, brisa do ar, me deixa navegar.